Dimensional Sovereign capítulo 124 e 125. Navio Rotas. Navio Rotas. Era assim que Lucan decidiu chamar Rotas, o novo membro de sua família, enquanto ele existia na forma de um navio. Após o Rei Demônio Skolaris morrer, os 300 monstros de nível Lorde sob as ordens dele se tornaram subordinados de Luca. Havia 40 lordes avançados e os outros 260 eram lordes de nível intermediário e inferior. Luca os distribuiu adequadamente entre Rotas e Cerato. Antigamente, quando o nível de Luca era baixo, ele só iria aceitar pessoas boas em sua família. Mas esse tempo tinha passado. Agora ele estava visando o reino da transcendência. Portanto, apenas aqueles com o poder de um Lorde Demônio e acima iriam entrar em sua família. Por isso, foi muita sorte de Germus, o Ogro, e Rodião, um mineiro gato que falava estranho, por terem se juntado a ele nos primeiros dias. Mesmo agora, Luca olhava para todos os membros da sua família como uma verdadeira família. O interior do navio Rotas não era muito diferente de um navio regular. A diferença era que a estrutura podia ser alterada a qualquer momento. Aquela parte era decorada com todos os tipos de pedras preciosas do sistema dimensional e seria o suficiente para fazer um palácio luxuoso parecer medíocre. Particularmente, em cada cabine, tesouros estavam empilhados formando montes. Skolaris era um pirata notório que tinha roubado coisas de todos os tipos de viajantes e mundos dimensionais. Claro, havia muitas coisas que ele tinha obtido diretamente de monstros. Quando Cerato se juntou a Luca, a condição que ele propôs foi que Luca não tomasse nenhum dos seus bens. No entanto, os tesouros dentro do navio Rotas eram espólios de guerra que pertenciam a Luca após ele ter matado os Skolaris. Ali haviam 320 milhões. 678.098 nodes. 328.892 pedras lunares pequenas. 179.992 pedras lunares grandes. 5.821 equipamentos de classificação rara. 1.202 de classificação heroica. 282 de classificação lendária. Mais de 400.000 essências. Além de outros tesouros diversos. Claro, 99% do tesouro consistia de itens diversos. Haviam materiais estranhos, pinturas, livros, joias e assim por diante. De modo que ele decidiu examinar eles mais tarde. Obviamente, ele também tinha um cantinho do prazer, mas numa escala muito maior do que o de Cerato. Também havia um lugar de descanso privativo para Luca, com exceção dos tesouros diversos. Rotas relatou todo o resto para ele separadamente. O montante de nodes somava mais de 320 milhões. Era 10 vezes o número de nodes que Lucan tinha na sua base, no edifício Delta. Além disso, as pedras lunares eram valiosíssimas. Era compreensível, já que esta era a propriedade de alguém que se autodenominava Rei Demônio. Lucan colocou todas as pedras lunares em seu inventário. Elas eram fáceis de armazenar porque só ocupavam um espaço para cada tipo, independentemente do número de pedras pequenas e grandes. Havia também as essências. Depois de se tornar um soberano supremo, a eficiência de seu inventário tinha aumentado e ele poderia manter o mesmo tipo de itens em um mesmo espaço de inventário.
independentemente da quantidade. Do mesmo modo que fazia com as pedras lunares. Em seguida, ele quis resolver a questão dos vários equipamentos. Embora o equipamento estivesse separado, Luca não estava dando bola para eles. Isso porque somente itens de classificação mítica atraem sua atenção agora. Mesmo assim, ele só iria querer equipamentos míticos que tivessem um ego imbuído. Eu posso substituir o equipamento de meus subordinados. Se ele enviasse aquilo para sua base na Van da Terra, Keiron iria distribuir o equipamento. O poder de sua base seria aprimorado. Então, os olhos de Lucas se voltaram para um canto do depósito. Havia prateleiras que continham muitos tesouros diversos. Cerca de 300 livros de habilidades brilhavam com luzes de cores diversas. Explosão de fogo negro. Punho dilacerador dos céus. Técnica de lança dragão demoníaco. Bom para mim. Você e todo mundo. Técnica de massagem divina divino tartarugo devasso. O que é isso? Será que ele reuniu todas as habilidades que ele aprendeu? É a coleção de escolaris. Em particular, ele reuniu livros de habilidades raras. Há muitos livros que não foram sequer tocados, separados aí juntando poeira somente para colecioná-los. Não importava onde ele estivesse no navio. Lucan poderia fazer uma pergunta e Rotas responderia. Era prático ter o navio em si como um ser vivo. Que belo hobby! Ele ficou encantado. No entanto, ele não tinha intenção de continuar colecionando esses livros. Seria melhor aprender tudo aquilo ao invés de deixar eles parados naquela estante. Eu deveria aprender tudo isso. Lucan pegou os livros um por um. Você aprendeu explosão de fogo negro. Você obteve conhecimentos avançados de magia de fogo. Depois de aprender explosão de fogo negro, um monte de coisas sobre magia começou a fazer sentido para ele. Isso porque agora ele tinha recebido conhecimento. Parecia que ele vinha aprendendo magia de fogo por um bom tempo. Lucan continuou a absorver as habilidades dos livros. Você aprendeu fogo sulfúrico do inferno. Você obteve conhecimentos supremos de magia de fogo. Conhecimento supremo de magia de fogo. O chamado fogo sulfúrico do inferno era o ataque mágico de fogo mais poderoso. Devido a isso, ele ganhou o conhecimento supremo na área. Você aprendeu o martelo divino que estraçalha a terra. Você obteve conhecimentos avançados nas artes sem origem. Você aprendeu ponto de impacto. Você obteve conhecimento avançado em onipotência. Você aprendeu passo supersônico. Você obteve conhecimento supremo na dança aérea. Desta forma, ele aprendeu cerca de 300 habilidades. Entre elas, havia a aura do fogo. Depois de ganhar a dos elementos terra, vento, água e escuridão, a quinta que ele adquiriu era a do fogo. Aura do fogo. Dano de propriedade elemental do fogo será adicionado em todos os ataques. Dano mágico aumentará significativamente. Consome 5 de mana. Duração: 10 minutos. Elementos vento, fogo, água e terra não podem ser utilizados simultaneamente. Aquilo iria aumentar temporariamente o dano mágico dele. As mais poderosas magias de ataque eram aquelas do atributo fogo e a aura reforçava ainda mais esse poder. Além disso, Luca não estava mais limitado pelas restrições das habilidades. Em outras palavras, se ele quisesse usar a aura do fogo,
Ele poderia ao mesmo tempo ativar a aura da água e a aura do vento simultaneamente. Tudo isso porque ele estava perto da transcendência. Então restrições como aquelas não lhe afetavam mais. Eu finalmente aprendi todas as habilidades. Havia apenas 4 livros restando. Eram os das auras que Lucan já tinha aprendido anteriormente. Ele iria deixá-los lá como decoração. Bom, eu nem sei se vou mesmo usar essas habilidades. Na verdade, Lucan só as aprendeu para sua própria satisfação. Uma vez que não haveria diferença em seu poder de ataque. Suas habilidades já tinham ultrapassado o poder das habilidades que ele acabou de aprender. Mesmo assim, era algo do que se orgulhar. Particularmente, foi bom para conseguir um monte de conhecimento. Este conhecimento ajudaria a expandir os horizontes de Lucan e o permitiria alcançar o reino da transcendência com mais facilidade. Além disso, as várias habilidades diversas seriam de grande ajuda para melhorar as conveniências da vida cotidiana. Por exemplo, o círculo mágico. Anteriormente, só era possível voltar usando o teleporte de retorno. No entanto, agora ele seria capaz de desenhar portais. Claro, ainda não era possível no mar dimensional. Mas seria muito interessante para mundos como a Terra e a Ilha Freia. Enquanto Luca estava aprendendo as habilidades, Rotas estava procurando piratas perto da Van Moon da Terra. A maioria dos piratas evitava as colarias a todo custo. Então Rotas precisava descobrir onde eles estavam escondidos. A maioria dos piratas eram lordes demônios. Claro. Havia também dragões e outras espécies entre os piratas. Mas eles não eram encontrados normalmente perto da Van Moon da Terra. Por fim, Luca acabou encontrando 13 lordes demônios que agiam como piratas. Entre eles, 7 foram mortos por Luca enquanto os outros 6 se juntaram à sua família. Não importava o quão bom o carisma de Luca era. Nem todo mundo queria se juntar a ele. Havia lordes demônios que o xingavam e ridicularizavam. O fim desses caras era óbvio. Luca nunca perguntava 2 vezes. Os 7 lordes demônios mortos tinham partículas dimensionais, corações e várias armas de classificação mítica. Seus navios foram absorvidos por Rotas. A cada um deles, o casco de Rotas se tornava ainda maior. Além disso, os subordinados de nível Lorde que eles possuíam foram dados aos Lordes Demônios na família de Luca. Enquanto que os tesouros foram colocados no depósito dentro de Rotas. Claro. Luca não tocou nos bens dos Lordes Demônios que se juntaram a ele. Como resultado disso, Luca tinha 8 Lordes Demônios sob seu comando. 8 navios de guerra. No entanto, os outros navios de guerra eram pequenos em comparação com Rotas e sua velocidade era muito menor. Assim sendo, quando se deslocavam, os navios de guerra dos Lordes Demônios eram ligados ao navio Rotas. Rotas mudou a estrutura de seu casco para permitir que os outros navios se encaixassem naturalmente. O melhor de tudo era que isso não afetava em nada a sua velocidade. Agora, o maior bem de Luca no mar dimensional era definitivamente Rotas. Claro, Rotas não era um item que contava como sua propriedade, mas sim um subordinado. Senhor, não há mais piratas perto da Van Moon da Terra. Aonde você quer ir agora? Rotas perguntou. Vamos para o acampamento do dragão superior Shaka agora. Você sabe onde fica?
Luca decidiu ouvir os conselhos de Aquana. Ele estava relutante em se envolver em uma guerra entre dois seres transcendentes na estação Pavalia. No entanto, ele não teria muita opção, já que Coladicus estava sendo protegido pelo rei demônio Keljak. Luca não era um transcendente ainda. Então ele tinha que se preparar para o pior. Rotas respondeu: Eu não sei onde o quartel-general de Shakan fica. O lugar é completamente escondido. Por isso mesmo as pessoas que compõem suas forças não sabem a localização. Então não há nenhuma maneira de ir para lá. Não. Mas você pode ir até uma das bases de Shaka. Não há necessidade de ir até o quartel-general, já que Shakan tem muitas bases. Base de Shaka. Sim. Há um grande número de pessoas que compõem as forças de Shaka. Um dos pontos de teleporte que eu me lembro é muito perto de uma das bases de Shaka. Rotas tinha registrado um total de 378 pontos de teleporte na estação Pavalia. Ok. Então, vamos para lá. Sim. Senhor. Uma luz radiante envolveu o casco do navio Rotas. Rotas desapareceu e reapareceu novamente em um lugar que estava acima das nuvens roxas. Nada parecia diferente. No entanto, eles haviam se mudado de uma extremidade da vasta estação Pavalia para outra extremidade. Tal teleporte consumia uma grande quantidade de poder dimensional, de modo que não poderia ser usado de novo por um tempo. Claro, uma partícula dimensional poderia reabastecer a energia instantaneamente. No entanto, seria um desperdício usar as partículas de tal maneira. Só seria útil em caso de emergência. Agora, a base de Shakan fica a uma curta distância daqui. Rotas avançou rapidamente através do mar de nuvens. Uma luz brilhante que apareceu ao longe era a base de Shaka. Depois de algum tempo, a luz começou a se expandir. E em um determinado momento dezenas de navios apareceram e cercaram o navio Rotas. A maioria dos navios eram menores do que Rotas. Mas havia um navio de guerra tão grande que fez o gigantesco Rotas parecer pequeno. Além disso, uma presença muito notável foi percebida por eles. Uma mulher que emanava uma aura poderosíssima olhou para eles do alto. Ela estava montada em uma espécie de arraia. Lucan percebeu que o monstro era uma anomaloria. Algo que ele só tinha ouvido falar até agora. Para sua surpresa, o poder que a mulher emanava não ficava atrás do de Rankar ou Coladicus. Era uma mulher com a pele bem clara e um cabelo dourado brilhante, com aproximadamente 2 metros de altura. Seus olhos brilhavam como diamantes e uma capa azul com um brilho misterioso estava presa em seus ombros. Esta é a base do dragão superior Shaka. Não é lugar para um pirata. Se você chegou aqui por engano, saia imediatamente. Sua advertência foi dada de forma calma, porém digna. Estava implícito que, se eles fossem embora, ela não iria atacar. Depois de ver a aparência diabólica do navio Rotas, ela entendeu errado e pensou que Lucan era um pirata. Eu não sou um pirata. Eu sou o soberano Lucan, da Vanmon da Terra. Estou aqui para levar o meu pessoal até a base do dragão superior Shaka. A voz de Luca ecoou claramente por toda aquela grande área. Então, a mulher no céu respondeu com um tom de surpresa. Você é um soberano da Vanmon da Terra. Isso mesmo. Luca assentiu e uma luz esbranquiçada apareceu nos olhos da mulher. A luz da verdade.
Ela usou aquele poder para descobrir se as palavras de Luca eram verdadeiras. É mesmo como ele disse. É surpreendente que haja uma pessoa tão forte entre os soberanos. Na verdade, ela estava um pouco tensa. O tamanho enorme daquele navio de guerra e o poder de combate que ela sentiu vindo dos recém-chegados criavam dúvidas sobre sua eventual vitória se uma batalha começasse. Numa situação em que eles estavam em guerra contra as tropas do rei demônio Keljak. Seria complicado enfrentar um pirata com um poder de combate tão forte. Então, ela tentou afastá-los sem criar um conflito. Porém, ele não era um pirata. Além disso, ele tinha vindo para se juntar ao acampamento de Shaka. Então ela iria obviamente recebê-lo. De repente, ela se lembrou de alguém que se juntou recentemente ao acampamento de Shaka. O nome dele era Hankar. Ouvi dizer que ele também veio da Van Mon da Terra. Depois de cuidar de um dos reis demônios que agiam como piratas, Hankar se juntou ao acampamento de Shaka. Ela ouviu rumores de que suas habilidades eram extraordinárias, próximas às de um comandante das bases de Shaka. De qualquer forma, o fato de que dois seres poderosos tinham saído de um mundo pequeno como aquele significava que o poder da Van Mon da Terra era excepcional. Ela sorriu para Luca. Soberano Luca. A luz da verdade prova que suas palavras são verdadeiras. Eu sou Radius, a comandante da 39ª base de Shaka. Eu sinceramente lhe dou as boas-vindas. Radius imediatamente deixou Rotas prosseguir. Claro. Não havia um porto para atracar os barcos, como em mares normais. A base de Shaka ficava localizada em um mundo subdimensional. O que significava que eles poderiam entrar pelo mar dimensional em torno dele. Você vai entrar no continente Drobi em breve. A elfa desperta. Radius é a protetora do continente Drobi. Você recebeu a permissão da protetora para entrar. Radius é uma elfa despertada. Depois de se mover por um tempo pelo mar dimensional, Rotas chegou ao continente Drobi. Lucan falou a todos os seus subordinados. Esperem aqui enquanto eu estiver na base de Shaka. Sim. Senhor. Até ele voltar. Os Lordes Demônios iriam descansar no cantinho do prazer. Lucan saltou do barco, descendo pelo mar dimensional. O mar de nuvens desapareceu sem deixar rastro e um continente enorme apareceu sob um céu azul. Era uma área centenas de vezes maior do que o pequeno mundo em formato de ilha que Lucan tinha descoberto. Contudo, não havia muitas terras férteis e havia áreas desertificadas em todos os lugares. A base de Shaka foi construída em uma das áreas férteis, repleta de belos lagos e florestas. Havia um círculo defensivo com um raio de vários quilômetros, com uma série de fortes em sua extensão, enquanto o interior continha uma enorme quantidade de arranha-céus, parecendo uma grande cidade. A sede da base estava localizada no edifício central, que era várias vezes mais alto do que os edifícios circundantes. Lucan sentou-se com Radius na sala de conferências no piso superior. Dezenas de pessoas impressionantes estavam atrás de Radius, observando Lucan com olhares inquisidores. Eles eram os comandantes do exército da 39ª base de Shaka. A coisa em comum era que todos tinham boa aparência, independentemente de serem homens ou mulheres. Era porque eles eram elfos. Radius sorriu gentilmente para Lucan e disse: Os elfos do continente Drobi se juntaram às forças de Shaka há muito tempo para lutar contra Keljak. Todos daqui são bravos guerreiros.
Os valentes elfos não tinham medo da guerra e se reuniram no continente Drobi. As guerras grandes e pequenas deixaram parte do solo estéril. Mas o continente Drobi costumava ser um lugar muito bonito. Agora, apenas esta cidade mantém a sua antiga beleza. Enquanto explicava sobre o continente Drobi, ela perguntou de repente: Soberano Luca, posso perguntar por que você veio para a base de Shaka? Luca respondeu honestamente. Avamon da Terra esteve em uma longa guerra contra Coladicus. Recentemente, ele recuou. Mas ele poderia atacar novamente. Então eu vim atrás dele para matá-lo. No entanto, eu descobri que ele faz parte das forças do Rei Demônio Keljak. Então eu decidi me juntar ao seu lado. Então, Radius exclamou. Coladicus é forte o suficiente para chamar a si mesmo de Rei Demônio. Por isso, é surpreendente que você tenha derrotado na Avamon da Terra. Foi apenas sorte. Lucan sorriu. Radius estendeu a mão e disse: Eu lhe dou as mais sinceras boas-vindas para se juntar a nós. Soberano Luca. No futuro, Avamon da Terra estará segura sob a proteção de Shaka. Todos os outros comandantes sorriram de admiração. Você realmente teve uma boa ideia. Soberano Luca. Ha ha ha. Se você é inimigo de Coladicus, então nós somos amigos. Bem-vindo ao acampamento de Shaka. Bem-vindo. Luca. É muito bom poder contar com sua força. Os comandantes elfos aplaudiram e saudaram Luca ao mesmo tempo. Luca não escolheu Shaka por uma razão particularmente boa. Havia apenas um motivo. Shaka era inimigo de Coladicus. Entretanto, Avamon da Terra agora estava sendo protegida por um ser transcendente. Em outras palavras, se Coladicus atacasse Avamon da Terra, as forças de Shaka instantaneamente viriam ajudar. Havia pontos bons e maus em se juntar às forças de Shaka. O ponto positivo era a proteção do dragão. A parte ruim era que agora eles eram inimigos do Rei Demônio Keljak. Assim, havia uma possibilidade de que Keljak enviasse um grande exército para atacar Avamon da Terra. Claro, as forças de Shaka estariam lá. Mas haveria uma possibilidade de que Avamon da Terra fosse afetada naquele fogo cruzado. Para evitar tal situação, ele tinha de se tornar um transcendente o mais rapidamente possível. Se Lucan se tornasse um transcendente, ninguém se atreveria a ir para Avamon da Terra. Quando esse momento chegasse, Lucan já não teria de permanecer aliado a Shaka. Lucan, se você não se importar, haverá um banquete para lhe dar as boas-vindas. Isso seria bom. Não havia nenhuma razão para Luca recusar um banquete realizado pelos elfos. Em breve, a porta para Avamon se fechará. Se você permanecer aqui, a porta será alterada da Ilha Freia para o continente Drobi. Antes que ele se desse conta, era hora de voltar à realidade. Luca olhou para Radius e disse: Porém, acho que hoje vai ser difícil. Está na hora de eu voltar. Radius assentiu. Ouvi dizer que há dois mundos diferentes para um soberano. Você está voltando para o mundo além da Avamon. Então, haverá um banquete na próxima vez que nos encontrarmos. Eu agradeço a sua consideração. O espaço circundante começou a distorcer. A porta para Avamon se fechou. Bom dia. Quando ele abriu os olhos,
Ayun o cumprimentou com um sorriso deslumbrante no rosto. Vendo o sorriso de Ayun, Lucan percebeu que havia retornado à realidade. Claro. Vamon estava ligada à realidade. Mas ele sentia uma desconexão estranha quando ele acordava. Ao mesmo tempo, a realidade na frente dele se tornou mais clara. Recentemente, sua vida não estava muito diferente de como havia sido no edifício Yuga. Ele comia algo cozinhado por Ayun e passava um tempo meditando. A única diferença era que o apartamento era lindo e em uma altitude elevada. Hoje, Ayun tinha preparado um café da manhã diferente. Como sempre, Colt era o assistente de Ayun quando o assunto era comida. Me passa o espinafre. Colt. Sim. Senhorita Ayun. O cardápio desta manhã era sopa de espinafre e legumes fritos. Sopa de espinafre da Ayun. Aumenta a agilidade em 10%. A duração é de 8 horas. Legumes fritos da Ayun. 10 pontos de recuperação de mana por minuto. A duração é de 8 horas. Naturalmente, este tipo de benefício viria com cada prato dela. E ele nunca se esquecia de guardar alguns pratos em seu armazenamento virtual. Na verdade, a realidade estava em paz. E assim não haveria necessidade de tais itens. No entanto, ele nunca sabia quando iria precisar deles. Ayun sabia disso e sempre preparava uma quantidade maior. De qualquer forma, aqueles pratos eram bem simples para alguém cujo patrimônio passava de 16 trilhões. Mas Lucan gostava. Seria ruim comer comida muito pesada no período da manhã. Ele costumava pensar que magnatas comiam um baquete daqueles no café da manhã. Mas a comida não era muito diferente do que ele normalmente comia. Claro, o almoço ou jantar podia ser diferente. Luca às vezes queria passar um tempo torrando seu dinheiro. Ele nem sempre meditava no telhado. Mas de vez em quando saia para uma caminhada. Assistia um filme. Comia algo diferente ou bebia algo excêntrico. Eu deveria gastar um pouco mais de dinheiro. No entanto, não havia nada especial que ele quisesse. Ele já tinha carros e um apartamento chique. Era a mesma coisa no que se referia às viagens. Ele visitou todos os tipos de lugares bizarros em Vamon. Então ele não tinha vontade de viajar na Terra. A Ilha Freia, por exemplo, era muito mais espetacular do que resorts como as Maldivas. E ainda havia a Quana como um benefício adicional. No final, Luca decidiu ir assistir a um filme. Você quer ir ao cinema? Sério? Ayun perguntou com uma expressão maravilhada. Luca riu. Sinto muito por estar sempre ocupado. Colt. Você deveria vir também. Vá se arrumar. Colt negou com a cabeça, dando um sorriso malicioso. Senhor, eu não sou muito de assistir filmes. Se você decidir comer um churrasquinho, me chame. Mas do contrário, eu não tenho muito interesse. Colt não queria interferir no encontro de Lucan e Ayun. Ayun estava usando um vestido branco. Como sempre. Claro. Ela não suava ou sujava suas roupas devido ao seu poder único. O que significava que ela não tinha que trocar de roupa. Era um vestido curto e sexy, que chegava no meio das coxas. Ainda assim,
Era a mesma roupa de sempre. Eu não posso permitir isso. Hoje, eu vou comprar algumas roupas novas para ela. Lucan tinha dado a Ayun um cartão especial com um limite de 20 milhões de won para comprar qualquer coisa que ela quisesse. No entanto, Ayun só gastava com coisas para casa ou comida. Após comprar ingressos para uma das estreias no cinema em Cheongdong, Lucan decidiu ir às compras com Ayun.